Atrapalhasse menos. Se pelo menos atrapalhasse menos, né? Deixasse o empreendedor. Cara, a gente precisa de uma estrutura no Brasil Para decifrar os impostos. para decifrar os Depois impostos. para pagar. Exatamente. E não paga certo não para ver o que acontece, Marcelão. Ah, e aconteceu comigo. Eu errei um número da guia, alguma coisinha assim boba. Uhum. Eu tinha pouquinho. Não fiquei sabendo. Virou uma fortuna. Eu Que delícia. descobri. Eu vou pagar, então. Eu sou super preocupado. Paguei. Eu posso ter reembolso? Não, porque já passou do prazo. Então, assim, é muito... É difícil pagar e talvez seja mais difícil ainda decifrar. Uhum. E aí, quando a gente pensa... Outro dia, eu estava conversando isso com o Bruninho. Ele não veio. Ele não veio hoje. Que aí ele estava me falando sobre... ele me perguntou... Estava falando sobre como é que as pessoas cobram as coisas, né? Por que o troço se é caro realmente empreender no Brasil, vender um produto, não sei o quê. E eu estava dizendo para ele que, cara, muitas coisas no Brasil, elas são caras por causa das características em volta de ser no Brasil. Por exemplo, esse aspecto que a gente está falando agora, que, cara, imagina que eu quero vender... Agora eu vou vender camisa. Vou vender essa camisa aqui agora. É minha. A distribuição é minha, a produção é minha, tudo é meu. Eu que vou fazer, né? Meu irmão, beleza, produzi a camisa, mandei vir da China, não importa. Agora eu tenho que distribuir, um cara lá do Acre comprou, um cara do Rio Grande do Sul comprou, um cara da Paraíba comprou e outro lá no Distrito Federal comprou também. Meu irmão, a primeira coisa que eu vou ter que saber eu vou ter que ter uma tabela legal com os impostos certinho de cada lugar. Eu vou ter que fazer uma nota para dizer que tem uma nota. Então, tem umas burocracia que cara, eu não vou saber com certeza, porque a gente é meio que passou por esse processo. Mas a gente teve que ter um papel para dizer que a gente tinha um papel. É um papel para dizer que eu tenho um papel, entendeu? Porra... Então, esse tipo de coisinha, ela vai atrapalhando as iniciativas dos caras que querem fazer. Vai desanimando. E aí, isso que a gente está falando aqui entra no custo. Então, até porque se não entrar no custo, eu não consigo fazer, né? Então, mas como é que é o imposto no Brasil? Ele é muito alto? Sim, e ainda e ele fica mais caro. Porque se a gente for colocar o preço do imposto no Brasil, eu tenho que colocar o preço da estrutura que eu tenho que ter para contar o imposto, né? Porque eu sozinho não consigo fazer as contas as horas das minhas coisas aqui. Não consegue. Né? Eu preciso de uma estrutura, eu preciso de um executivo para lidar com... Então, é mais caro do que só o imposto, né? Porque para pagar o imposto, eu preciso de uma estrutura. Então, é mais caro do que parece, no fim das contas. Né? É uma pena, né? É um ambiente hostil, né? E tem coisa, tem algumas coisas, Marcelão, que eu não sei como é que os caras não se revoltam. Eu lembro de uma vez que eu fui num fast food, eu tava num drive-thru no fast food, não convencional, e saiu na nota fiscal, comprar coxinha. E aí na nota fiscal tinha lá o preço das coxinhas e, tipo, 40% que eu paguei era imposto. E tu fica, porra, maluco, tá escrito aqui, ninguém fica puto. Tiradentes se fudeu por muito menos. É 4 meses. É 4 meses do ano trabalhando para pagar imposto. Pois é. É 4 meses. E tu que vê as empresas surgindo e desaparecendo, como é que é? Não, isso mata a galera? Mata e eu te falei, muita gente deixa de fazer, deixa de investir por causa disso, né? Porque desanima. A gente sabe, né, Maeda? A gente que é empreendedor, é um leão por dia. É maravilhoso, mas não é fácil não, viu? Por isso que eu digo, tem que querer muito, tem que ter muita paixão. Esse o maior... Qual que é a maior dificuldade? No teu caso, no caso dos trovadores urbanos, você não está vendendo pão, né? Você não está vendendo um guarda-chuva. É um troço um pouco mais... Vou chamar de etéreo, tá bom? Você está vendendo um sentimento, né? Você está vendendo uma declaração de amor, uma declaração de amor, né? Um troço que alguém vai lembrar. Que não porque eu tenho a impressão que no Brasil a gente acaba dando mais valor para um troço que eu consigo pegar, né? Tipo uma TV, eu acho ok pagar uma grana numa TV ou num computador, mas eu acho meio bad trip pagar bem um fisioterapeuta. Sim, manja? sim. Então, nesse sentido, como é que é para vocês? A Maeda é mestre em criar valor, né? Não, eu acho que existe muita desvalorização.
sabe? Muita desvalorização. Essa semana eu passei, eu não vou falar o nome da empresa, mas o cara ligou. A gente fez uma apresentação para essa empresa na Avenida Paulista, numa janela, no Natal, e foi muito bonito. E eles me ligaram de novo para fazer novamente essa janela, e eu fiquei super feliz. Então, assim, tem uma desvalorização, o cara joga o preço lá embaixo, não te valoriza. Se você falar que custa 10, ele fala assim, tenho 5. Daí eu falei, quase falei para ele, querido, vá você cantar na janela, que eu não vou. Vá você. Simples assim. Então, assim, tem sim uma desvalorização. Eu acho que o meu produto é cultura, é difícil. Né? Por exemplo, o músico brasileiro hoje, sabe, São Paulo, tanto o município quanto o estado, sabe, todo mundo está na rua fazendo show, teatro, músicos e artistas de teatro produzindo muita coisa porque ficou muito difícil. Os Sescs da cidade recebem quantos materiais, né? Eu sou trovadora urbana, sabe, os grandes cantores, a família Caymmi, todo mundo está atrás do Sesc. Então, ficou muito difícil. O meu mercado é muito difícil. Entendi. Então, uma coisa que o Marcelo nos ensinou é que a gente tem que saber diferenciar. Então, hoje, eu vendo projetos maiores. Eu vendo projetos para idosos no mundo corporativo. Eu vendo a canção dos trovadores urbanos como um remédio para funcionários estressados. A gente tem a NR1 agora, né? Essa coisa do mundo corporativo de estar com saúde mental, todo mundo está abalado. Então, assim, o que a gente tem que correr atrás é de uma coisa mais inteligente, maior, fazer projetos. E eu acho que a gente cria valor, porque o consumidor ele compra com o coração e justifica com a razão. Então, acho que tem essa coisa que ela sabe fazer muito bem, né? É o desejo que você tem que... Outro dia eu estava num lugar, estava tomando uma água, eu pedi uma água, R$29 a água. Era uma água. Gente, uma água. Eu atravessei a rua 1,39. Tá. Eu fiz um teste, tem uma matéria, não sei se você chegou a ver. Eu fui eu levei o mesmo vinho e coloquei em 2 taças o mesmo vinho. Só que atrás de cada taça eu pus outra garrafa e um preço lá assim. Uma era 180, não lembro exatamente, a outra 39. E deixei lá o preço grandão e pus as 2 taças, mas era o mesmo vinho. Comecei a dar para as pessoas provarem. Qual que você gostou mais? Esse aqui é ruim, ou esse é muito melhor, o mais caro. Fiz a mesma coisa com a água. Era a mesma água da garrafinha de plástico, só que eu botei lá um preço, uma garrafa bonita. Qual que você gostou mais? Ah, essa daqui é muito melhor, parece água das montanhas. Essa aqui é água de torneira. Então, assim, eu tenho uma empresária que uma vez falou para mim, eu aumentei o preço do meu brownie só mudando a embalagem. Isso, como é que tu enxerga isso, desejo. Marcelo? Não, assim, é criar valor, né? É criar valor. O café, eu fiz uma matéria que um café custava R$12 e ali 5. O de 12 vendia muito mais. Porque você chega lá, você tem uma xícara, você tem um ambiente, você tem um Wi-Fi, então você tem que construir esse valor, né? E eu acho que tem que falar no coração. As pessoas valorizam, né? É o coração que manda. A Maíra é mestre em criar valor. Isso que ele falou, né? Como é que é? As pessoas compram Com o coração e justificam e aí com a razão. Aí ela Com a arruma uma razão. justificativa. Você vai vender um vestido? Imagina, você vai vender um vestido para uma moça, vai falar, olha, esse vestido, o tecido é tal, não sei o que. Você pode até falar, tecido é não sei o que, o linho, ele não sei o que. Não é assim que se vende o vestido. Aí você pergunta, eu vou pra festa, você vai ficar linda nessa festa, seu namorado vai ficar deslumbrante. Vai Assim lá, que se experimenta vende. ali, experimenta Isso que pra tu ver. vende. Aí no meio você verdade. faz o vestido, você fala do Você sabe que tecido. no meu negócio, Igor, Ela eu sempre faz falei, isso. eu não vendo serenata. Eu fico amiga. Eu converso. É um consultório sentimental. Converso. E depois, no final da conversa, eu falo, para quando você quer mesmo? Sabe? Porque você já, sei lá, você fez um vínculo. E é claro que eu trabalho com o emocional das pessoas, né? O aniversário da tua mãe. Eu vou perguntar como que é a sua mãe. Tem paródia personalizada, né? Então, assim, o meu trabalho